Na maioria dos casos, as pessoas não escolhem seus políticos, aqueles candidatos que elas vão votar, com base na racionalidade, com base no pensamento crítico, reflexivo e numa decisão consciente disso. Via de regra, é por impulso, na verdade, por um impulso, por emoção, por instinto, por algum tipo de fator não verbal que leva a pessoa a escolher alguém. A maior parte dos brasileiros, vocês podem ter certeza disso, tanto a esquerda quanto a direita, não se preocuparam nem com o que os seus candidatos disseram, não se preocuparam com seus programas de governo, com aquilo que eles pretendiam fazer. Eles se importaram, em grande medida, com aquilo que eles representavam. Então você tinha uma retórica antipetista, que ainda é muito forte e que ainda tende a perdurar por mais uns anos. A próxima eleição, 2022, também será permeada pelo antipetismo. Não tenham dúvida disso. As pessoas não agem racionalmente na política, via de regra. Um caso clássico na história, se vocês forem pensar na história da política, é o debate entre o John Fitzgerald Kennedy e o Richard Nixon, em 1960. Eles foram para a televisão debater, tanto o Kennedy quanto o Nixon, e por causa de uma iluminação estranha no rosto do Nixon, isso deu uma impressão maquiavélica de quem ele era, e isso afetou tremendamente a percepção dos eleitores. E o Kennedy, que tinha apenas um ponto percentual em relação ao Nixon, depois desse debate na televisão, aumentou alguns pontos. Ou seja, a percepção das pessoas influenciou muito em como elas votariam. E eu penso também que isso pode ajudar a explicar o que aconteceu no passado, na eleição do Bolsonaro com o Haddad, né, no segundo turno, e também no primeiro turno, na verdade, durante toda a eleição. E o que aconteceu é que, por um lado, você tinha, e tem ainda, né, um núcleo bolsonarista de influenciadores, de pessoas que compraram as pautas do Bolsonaro, compraram a mensagem do Bolsonaro, a mensagem de intolerância dele, de segregação de outros grupos, de perseguição a opositores políticos, de racismo, de misoginia, de homofobia, que a principal pauta do Bolsonaro, né, a principal pauta do Bolsonaro é a homofobia. Se você tem um programa de governo do Bolsonaro, é o ódio aos gays. Você tem um pessoal que comprou essas pautas e você tem outras pessoas que embarcaram no antipetismo. Elas queriam qualquer candidato menos alguém que fosse do PT. E além disso, você teve aqueles que vieram na onda, né? Aqueles que embarcaram, viram o movimento ocorrendo e embarcaram nesse bonde e seguiram junto. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de informação, o mínimo de percepção, que tenha lido qualquer notícia ao longo desses últimos 7 meses de mandato do Bolsonaro e que votou no Bolsonaro na eleição, qualquer pessoa que tenha feito esse esforço de compreender o que está acontecendo já se arrependeu nessa altura. Sério, é inconcebível que alguém esteja acompanhando as notícias dos jornais sérios, dos jornais conceituados, esteja acompanhando isso e ainda não tenha mudado de percepção. Não é possível, não é possível. Excetuando aqueles que pertencem aos núcleos radicais, porque esses não vão mudar de ideia, porque esses concordam com a retórica, com o pacote completo do Bolsonaro. Então não importa o que a imprensa diga, porque a imprensa para essas pessoas é mentirosa, é vendida, é esquerdista, é comunista. Então, assim, para eles é mais importante desconsiderar a realidade, jogar a realidade na lata do lixo e acreditar em tudo que o Bolsonaro disser. Mas aqueles que votaram por impulso, por emoção, pelo antipetismo, já se arrependeram. Nessa altura já compreenderam a burrada que fizeram. Então o que você observou ao longo desses meses, desses 7 meses aí, foi muita gente mesmo, gradualmente abandonando o bolsonarismo. Pessoas que defendiam veementemente o Bolsonaro, que foram aos poucos caindo pelo caminho. Então você viu vários youtubers que simplesmente desapareceram, deixaram de fazer o canal deles, ou se ainda mantém o canal, apagaram os vídeos antigos de apoio ao Bolsonaro e hoje falam de outros assuntos que não têm a menor relação com política. Você vê pessoas como o Sandro Rocha, por exemplo, que se tornou um crítico agora do governo Bolsonaro, dizendo que não quer falar de política mais, está cansado de falar de política. Ou mesmo como o Lobão, que deu uma guinada completa. De bolsonarista e olavista passou agora a ser um crítico tremendo dos dois, se tornou inimigo mortal agora do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. E um que está agora nesse processo, né, de tentar se descolar do Bolsonaro é o Danilo Gentili. O Danilo Gentili é um comediante, é um humorista que, pela natureza das piadas que faz, o tipo de humor que faz, acabou se associando com a extrema-direita. Porque ele tem piadas que são bastante carregadas no racismo
em discriminação, em opressão de minorias, em satirizar gays. Ele se propõe como um combatente contra o politicamente correto. E isso acabou se unindo, né? Acabou convergindo com as propostas do Bolsonaro também, que confrontam o politicamente correto. O Bolsonaro, no seu discurso de posse, disse que ia combater o politicamente correto. Então você junta, né? Você junta um político que tem essa defesa da liberdade de expressão num sentido de opressão de minorias, porque na verdade quando a pessoa se arroga essa liberdade é porque ela quer insultar os outros ou oprimir-os demais, e você junta um comediante que também faz um tipo de humor muito agressivo, muito ácido, muito pesado e que nem sempre tem graça. Ou geralmente não tem graça. O problema é que o humor, o material, a matéria bruta do humor, é aquele elemento da realidade que destoa. É o erro, muitas vezes. Então você ser um comediante pró-governo e de um governo que comete erros frequentes, constantemente errando, e com pautas absurdas, com pautas malucas, com uma retórica que é completamente insana, e você não explorar isso, é desperdiçar uma tremenda oportunidade de fazer humor. E via de regra também, os humoristas são justamente aqueles que são críticos em relação a tudo. Em relação a quem está no governo, a quem não está no governo, em relação a minorias, em relação a quem oprime os outros. Então, assim, o humorista, ele não deveria ter nenhum tipo de comprometimento político com ninguém, porque ele tem essa liberdade de fazer comédia com aquilo que ele achar que deve. Ser um humorista governista é uma tragédia. É uma tragédia. Talvez nesse momento, nessa semana, o Danilo Gentili tenha percebido que ele não pode ficar mais ignorando o governo Bolsonaro, fingindo que o que eles fazem lá não existe. E aqui surge uma outra pressão, na verdade, porque na medida que esses dois mundos convergiram, né, o mundo de um humor opressivo, de um humor quase reacionário, se une com um político opressivo e reacionário, os públicos também convergem. Então o público do Bolsonaro, hoje em dia, também em parte é o público do Gentili. As piadas do tio do pavê, que é o Bolsonaro, são parecidas com as piadas que o Danilo Gentili também faz. Então é um público parecido, é um público que acha graça em ser escroto muitas vezes. E quando esses públicos se mergem, se fundem, é muito difícil você contrariar o seu público. Você tem uma pressão de agradar esse pessoal. Você sabe o que esse público quer, você sabe o que eles querem ouvir, você sabe o que faz esse público rir, e se você, por alguma razão, frustra essa expectativa, esse público fatalmente se volta contra você também. É como se, por exemplo, amanhã eu viesse e fizesse um vídeo aqui elogiando o Bolsonaro para vocês. É óbvio que muita gente do meu canal aqui ficaria indignadíssima. O que aconteceu? O que mudou de ontem para hoje? É a mesma reação, se a gente for pensar também, dos eleitores da Tabata Amaral. Ela vai lá, se apresenta com uma proposta e quando chega na hora da votação, vai lá e frustra a expectativa das pessoas. Então, nessa semana agora, o Danilo Gentili fez um sketch, tirando sarro do Bolsonaro, tirando sarro do Eduardo Bolsonaro, da indicação, ou da eventual indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. E você percebe, quando ele faz as piadas ali, que tanto ele está desconfortável em fazer essas piadas, quanto o público não sabe como reagir também. Você vê que as pessoas demoram para reagir em relação às piadas, porque elas ficam meio assim, tipo, o que está acontecendo aqui? Você tem alguém que no programa dele raramente faz piadas com o Bolsonaro. Eu encontrei os sketches anteriores dele fazendo piada com o Bolsonaro, tirando o sarro do Bolsonaro, mas são raridades em relação a outros comediantes que estão constantemente tirando sarro do governante. Se você pegar, por exemplo, os sketches do Zorra agora, na Globo, que é uma emissora que tem feito vista grossa a algumas coisas do governo, se você pegar os sketches do Zorra, eles são extremamente críticos do governo, eles não desperdiçam nenhuma oportunidade de tirar sarro desses erros desse governo caótico e bagunçado. E o que é pior ainda, porque é um governo que fornece piada pronta, né? Você não precisa nem tirar sarro daquilo ali. Basta você pegar aquilo ali e transplantar para um sketch cômico que está pronto já. E essa é uma oportunidade que o Danilo Gentili foi perdendo ao longo desses meses até essa semana. Então ele vem lá e faz um sketch tirando sarro do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, e você percebe que é um choque. As pessoas não sabem como reagir. E obviamente o que aconteceu também, como consequência disso, né, na medida que viraliza na internet, muita gente compartilhou na internet disso, eu compartilhei também, é o ataque dos bolsonaristas. Porque embora você tenha muita gente frustrada com o Bolsonaro, decepcionada, não entendendo o que está acontecendo, votei nesse cara para mudar as coisas não estão mudando, estão piorando, mudei para acabar com a mamata e a mamata continua, votei pensando que mudaria o país para melhor, e o país virou uma piada internacional. Embora tenha essas pessoas que compreenderam já isso, vocês têm pessoas que são o núcleo duro do Bolsonaro. Eu já falei aqui anteriormente que se estima que seja em torno de 20% do eleitorado, do pessoal que votou no Bolsonaro. Ou seja, dos votos que ele recebeu, 20% de pessoas que
dificilmente vão abandonar o Bolsonaro até o final do mandato, fazendo o que ele fizer. Tem uma frase do Trump durante a campanha eleitoral dele, porque o Trump também tinha retórica completamente divisiva, intolerante, racista. Ele fez um comentário essa semana agora que foi completamente racista. Ele disse que 4 congressistas norte-americanas lá, democratas, deveriam voltar para o país delas, sendo que as 4 são americanas. 3 são descendentes de imigrantes, são americanas natas, e uma chegou nos Estados Unidos criança e se naturalizou americana, então também é americana. Ele mandou que essas 4 fossem embora. E as 4 não são brancas, são latinas ou negras e uma é muçulmana. Então ele fez um comentário completamente racista, que já estava no tom da campanha eleitoral dele. E num ponto, o Trump chegou lá e disse, num dos comícios dele, que ele poderia chegar no meio da Quinta Avenida, dar o tiro em alguém, matar alguém, e ainda assim ele ganharia as eleições. Então tem pessoas desse núcleo duro do bolsonarismo, que mesmo se o Bolsonaro fizesse as coisas mais atrozes, mais absurdas, criminosas, que essas pessoas continuariam apoiando o Bolsonaro. Felizmente não é a maioria. Felizmente não é nem a maioria dos brasileiros e nem a maioria dos eleitores do Bolsonaro também. Muitos eleitores do Bolsonaro não são bolsonaristas. Ou quero pensar assim, espero que não sejam. Tanto que hoje tem uma reportagem dizendo que já nos grupos das famílias do WhatsApp, o assunto principal já é a família, não é mais o Bolsonaro. Então muita gente decepcionada com o Bolsonaro, ao invés de criticar esse governo e questionar o que aconteceu ali, e honrar o seu voto, né, porque o votar não é apenas você pôr a pessoa lá, mas você fiscalizar, ela simplesmente não quero mais falar disso. Não tem nada a ver com isso, votei no Amoedo. E aqui você une a um outro problema também, né? Porque agora é muito fácil pro Gentili, embora vá ofender uma parte do público dele, vai perder uma parte do público dele, dos espectadores também, desses bolsonaristas mais radicais, é muito conveniente pro Gentili, pro Lobão, pro Sandro Rocha ou para outros influenciadores que contribuíram para esse momento, agora se afastarem dizendo que não tem nada a ver com isso. Agora eles são críticos do governo. Eles contribuíram para esse momento. Não são apenas pessoas que votaram por emoção, não são apenas pessoas que foram movidas pelo momento, pelo impulso. São pessoas que contribuíram com essa retórica para isso. São pessoas que convenceram outras pessoas a votarem no Bolsonaro. Foram, de certo modo, cabos eleitorais do Bolsonaro. E é claro que tem direito de se arrepender, é claro que tem direito de perceber que entraram no barco furado, mas você já podia perceber isso ano passado. Você não precisava ser muito inteligente para perceber que era um barco furado. A gente já cantava essa bola há muito tempo. Pessoas muito competentes, muito inteligentes, com grande experiência em política, já cantavam essa bola ano passado. Não precisava ser um gênio para entender que o Bolsonaro ia ser um caos, que ia ser uma porcaria, que não ia conseguir fazer nada que pretendia, ou se fizesse, ia ser apesar do Bolsonaro. Você tinha lá um deputado inexpressivo, quase 30 anos no parlamento, que não fez nada de relevante. O que você esperaria dessa pessoa no governo como presidente? Nada. Nada. Então não precisava ser muito inteligente para saber que isso aqui ia dar nisso. O incrível é você ver alguém como Gentili, 7 meses depois, agora se arrependendo. Ou demonstrando algum tipo de arrependimento, algum tipo de senso crítico. Isso aqui deveria ter acontecido 12 meses atrás, ano passado, 1 ano e meio atrás. Qualquer um que ouvisse as falas do Bolsonaro, o grau de incompetência, de incapacidade intelectual dele, e como ele era ofensivo, e como ele não sabia do que falava, qualquer um que prestasse atenção nisso já saberia dos resultados. Semana passada para hoje, eu percebi muita gente arrependida. Isso tem muito a ver com a nomeação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada. Isso realmente pegou muita gente desprevenida, porque é nepotismo claro, na cara dura, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de tentar ocultar isso. É o pai presidente indicando o filho para ser embaixador. E isso é ridículo. É como pegar um dono de uma empresa que indica o filho para ser gerente, e o filho é um incompetente completo. E você sabe que esse cara como gerente vai ser um incompetente. Você tem dezenas de pessoas mais capacitadas do que ele, com maior qualificação, com melhor formação, e a pessoa vai escolhe o incompetente porque é filho do dono da empresa. E o ridículo não é você achar absurdo isso, porque por si próprio já é absurdo, né? Mesmo se o Eduardo Bolsonaro fosse competente, já seria absurdo, é você ver pessoas que não estão horrorizadas com isso. É haver a possibilidade real desse cara ser nomeado para embaixador. Então vir com piadinhas agora, 7 meses depois do governo, com ministros que são catastróficos, com a demolição do Brasil, com a demolição da educação brasileira, com o projeto de destruição das universidades federais do Brasil, com o projeto de destruição da saúde do Brasil, do meio ambiente. Você tem alguém que tem como projeto destruir o país, entregar o país para os gringos, para os americanos, ser subserviente ao Trump. Você vir fazer piadinha 7 meses depois, tá muito atrasado. É um efeito retardado. A pessoa realmente não entendeu nada, não entendeu nada. Engraçado porque quando você observa quem são os grandes comediantes do mundo, né, como, por exemplo, George Carlin, que é um dos maiores comediantes do mundo de stand-up, você percebe que as pessoas são muito inteligentes.
Porque para fazer esse tipo de humor, é preciso ter uma percepção muito aguçada da realidade, um senso muito crítico. Então não dá para entender como um comediante que deveria ter esse senso crítico demora tanto tempo para perceber como estava errado. Ou foi burrice ou foi conveniência. Colou no lado errado. Se desse certo, tudo bem, mas a gente sabia que daria errado. Então, para resumir esse vídeo aqui, as pessoas não votam pela razão. Elas não consideram o projeto do governo, elas não levam em consideração o que a pessoa diz, não prestam atenção nos programas eleitorais, realmente não se importam. Elas votam pela emoção, pelo instinto. Eu acho que vai ser melhor isso aqui, vão lá e depositam sua confiança nessa pessoa. Então quem votou no Bolsonaro e agora está arrependido, tem todo o direito de se arrepender. Fizeram um erro catastrófico, botaram o Brasil para um rumo misterioso, né? Porque pode piorar muito ainda. Sinceramente, é difícil ter esperança. Mas quem contribuiu para o Bolsonaro chegar lá, quem foi cabo eleitoral do Bolsonaro, quem angariou votos para ele, é difícil perdoar essas pessoas. É realmente difícil perdoar e achar que as pessoas estão realmente arrependidas. Acho que muita gente está pulando fora do barco antes que piore, antes que naufrague. E alguns certamente vão afundar junto com o Bolsonaro, né? Não tenho dúvida disso. Alguns estão colados, vinculados ao Bolsonaro e vão afundar junto. Mesmo tentando escapar. Mesmo querendo fingir que agora tem crítica nisso aqui. Ah, não, tem coisas que eu não concordo com o Bolsonaro, tem coisas que eu discordo. Não, ele não pode fazer isso. Pessoas que passaram meses dizendo que não se arrependia do voto, que é o melhor presidente que teve na história do Brasil. Bem, aí não vai colar. Nessa altura não vai colar mais, não. Quero saber se vocês assistiram esse quadro do Gentili, criticando o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. O que vocês acharam? Acharam engraçado ou não? Acreditam no arrependimento do Danilo Gentili agora? Se realmente ele vai mudar de lado ou não? Se vai passar a criticar o governo ou não? O que vocês pensam aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.